E glória a Deus pelo encontro que foi maravilhoso das mulheres, dos homens. A gente viu Deus fazendo maravilhas, como também ontem tivemos um casamento aqui de dois japoneses da igreja japonesa, que um deles é o Mori, que está 15 anos conosco, e a gente viu a vida dele. Eu falei aqui publicamente também para o pessoal, a fidelidade dele também me inspira, porque esses 15 anos ele nunca se desviou, sempre permaneceu, sabe, em Deus, esse coraçãozão entregue. E a japonesa, a Babasan também, que casou com ele ontem, há um ano atrás ela testemunhou aqui na igreja, acredito que alguns ouviram também o testemunho. Ela não tinha mais o desejo, o sentimento de constituir uma família, devido a algumas situações que ela fez no passado, onde ela se autodenominava que ela não tinha o direito de ser feliz. Ela não tinha mais o direito de constituir uma família. Então ela carregou isso por anos, e ela passou justamente no encontro com Deus, e Deus restaurou, e ela entendeu nesse encontro com Deus que ela passou, falando que Deus levou o pecado dela, Deus levou sobre si a culpa que ela carregava, e ela pôde ser livre. E depois então Deus falou para ela: você pode ser feliz novamente, você pode constituir uma família. E ontem selamos, esse momento, o casamento de dois japoneses. E o meu coração, quase que eu não consegui fazer esse casamento no início. Começou a vir uma emoção no meu coração, a voz começou a ficar trêmula, porque é tão maravilhoso, é tão gratificante a gente poder acompanhar a história de alguém, poder acompanhar as dores, mas também as vitórias de alguém. Então isso é muito lindo, é muito gratificante. E é com essas situações que meu coração, ele se acende mais a chama e o desejo de entender que vale a pena o pastorado, vale a pena a gente cuidar de vidas, vale a pena a gente acreditar em vidas, vale a pena, amém? E o meu desejo, minha preocupação é com relação a isso, a gente permanecer continuando, escrevendo essa linda história que Deus tem para mim e para a sua vida, amém? Porque é muito fácil a gente sair desse encontro, sair de momentos maravilhosos com Deus, que não só lá no encontro, acredito que muitos de nós aqui já tivemos experiências pessoais com Deus, experiências que marcaram a sua vida. E como que é fácil, muitas vezes a gente acaba vendo e sentindo falta de um irmão que outrora testemunhou aqui, outrora estava lá do nosso lado glorificando a Deus, e hoje não está mais. O que aconteceu? Que talvez ele perdeu aquele fogo, perdeu aquilo que Deus depositou sobre a vida dele. Então a minha preocupação hoje com essa palavra é trazer um pouco mais desse alerta, para que a gente permaneça, sabe, com esse coração queimando por Jesus, amém? Queimando por Jesus. Lá em 1 Tessalonicenses 5,19 fala assim: não apagueis o Espírito, não apagueis o Espírito. E o nosso espírito, acredito que muitos de nós está como aquela floresta que está incendiada, que vai se alastrando, que vai, aquele fogo, a gente não controla mais, o fogo vem, o vento vem, e fica mais fogo ainda, fica mais forte ainda, mas a gente pode muito bem, aos pouquinhos, permitir que esse fogo se acabe. Então, se você quiser escrever o tema dessa mensagem, você pode intitular não apague o fogo, ou você pode colocar também não perca o ambiente, porque Deus, Ele quer permanecer conosco, sabe, todos os dias, falando ao nosso coração. É tão lindo, é tão maravilhoso o que Deus faz, só que a gente pode muito bem perder tudo isso. Uma coisa que eu sempre gosto de repetir é que nós não podemos criar a glória de Deus, mas nós podemos preparar o ambiente para que a glória dele se manifeste. A Bíblia fala que Deus não resiste a um coração quebrantado. Quando eu e você estamos com o coração quebrantado, mas quebrantado mesmo, Deus sempre vem, sim ou não? Deus sempre vem, Deus não resiste. A Bíblia mesmo fala, a palavra de Deus diz que Deus não resiste a um coração quebrantado. E também em outra passagem também ele diz que buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo coração. Então, quando há um coração entregue, quando há um quebrantamento, Deus sempre vem. Deus sempre chama, Deus sempre está conosco, Deus quer ter encontro conosco, diário. Deus quer falar ao nosso coração. Mas se eu não tiver esse coração, aqui no nosso meio pode estar caindo fogo do céu, que nem louvor maravilhoso aqui, e talvez
eu quando eu estou aqui no louvor, eu só consigo ficar na minha adoração aqui, né? Eu e Deus aqui, eu não consigo ficar olhando muito para o pessoal, para todo mundo, mas às vezes pode acontecer que num ambiente de glória, Deus manifestando, eu estou olhando para a parede, eu estou com o coração lá fora. Então, nós podemos sim, sabe, preparar um ambiente no nosso coração para que essa glória desça sobre a minha vida, sobre a tua vida, amém? Eu acredito que eu e você sabem muito bem disso. Eu quero aqui falar para vocês 6 causas que nos tiram desse ambiente, 6 causas que apagam esse fogo que eu acredito que eu e você não deseja que esse fogo se apague, amém? A primeira causa é o pecado. O pecado, ele apaga esse fogo. O pecado, ele nos tira desse ambiente. Adão estava no melhor ambiente que o homem poderia estar. Todos os dias Deus via ao encontro de Adão, mas por causa do pecado, ele perdeu o ambiente. Isso não mudou em nossos dias, né? A Bíblia fala em Isaías 59, 1, 2, que as nossas iniquidades fazem separação entre nós e Deus. Você sabe muito bem disso. Você sabe muito bem que quando nós pecamos, parece que tudo fica seco. Quando nós pecamos, parece que aquele rio que estava jorrando se seca. Você sabe muito bem, nós sabemos muito bem que o pecado, ele nos tira desse ambiente. Agora é claro, talvez alguns de nós, durante a semana, pode ter acontecido de ter perdido esse ambiente. Mas glória a Deus, que você está aqui e esse ambiente você pode retomar sobre a tua vida. Você pode entrar debaixo desse ambiente novamente, amém? Esse ambiente de glória, de paz, de acolhimento, esse ambiente de gozo, de alegria no Espírito, Deus, ele pode te trazer novamente, mas depende de você. Deus, ele sempre está disposto sim a te perdoar, mas a gente precisa tomar esses cuidados. Deus não quer que a gente use o Senhor como um cartão de crédito, usa a hora que quiser, um bem entender. Não, Deus não é um amiguinho, Deus é Deus, Deus é justo juiz. Sim, Deus é Pai, sempre vai nos abraçar, mas só que pode chegar um momento que talvez esse ambiente, como Adão, não pôde entrar. Moisés também, ele tinha uma promessa da terra prometida, mas por causa de um pecado, que pecado é desobediência a Deus, sim? Amém? Então Moisés desobedeceu a Deus, algo que parecia tão simples, mas impediu dele entrar, acessar a terra prometida. Ele pôde só contemplar de longe. E às vezes acontece na nossa vida, por causa de um pecado. A gente limita, ou o próprio Deus, ele traz algumas restrições, para que a gente não viva algumas coisas mais. Mas nós cremos também que Deus, ele pode sim, Deus pode perdoar, Deus pode restituir, mas nós não podemos brincar, amém? O livro de Juízes, a gente tem estudado, né, os livros históricos na teologia, e no livro de Juízes a gente intitulou como o livro da apostasia, um livro onde conta a história do povo de Deus ali, que quando estava com Deus, vinha proteção, vinha tempos de paz, vinha tempos de provisão sobre a vida deles, mas quando eles se desviavam da presença de Deus, o que acontecia? Novamente os inimigos se levantavam, novamente eles perdiam aquele ambiente de paz, eles perdiam aquele ambiente de conquistas, porque o pecado, ele tira esse ambiente de conquista. O pecado, ele tira até a nossa energia, né? Até a nossa disposição de fazer algo, ele tira, amém? Então que todos nós possamos tomar esse cuidado. É claro, o que vai manter o nosso fogo, a nossa chama acesa? Santidade, amém? Separação, permaneça em Deus. Então tudo que eu falar, você pode colocar ao contrário também, o que mantém a sua chama acesa, amém? Uma outra coisa também que nos tira desse ambiente é a superficialidade. Lá em Mateus 7, do 24 ao 27, a famosa parábola das 2 casas que foram construídas, uma na rocha e outra na areia. Tudo bem, eu não vou ler porque acredito que todos nós, a maioria conhece essa parábola de 2 casas construídas, uma na rocha e uma na areia. Sim, a rocha é Cristo. Nós sim também entendemos que Deus, Jesus, ele está falando de você não apenas ser ouvinte, mas você praticar a palavra de Deus. Então quando você pratica a palavra de Deus, você realmente entra nesse lugar de permanecer na presença de Deus, a prática, amém? Só que a gente também pode entender
né, alguns teólogos também eles vão dizer que essa referência também fala, porque quando nós falamos, ou quando você lê casa na areia, o que vem na sua mente? Uma casa na praia, não é verdade? Você construindo uma casa bem na praia, literalmente ali na areia, ali na praia. É só comigo que aconteceu isso? Quem já imaginou isso? Uma casa literalmente na areia, ali na praia. E outra casa naquela rocha, no Monte Shimak ali, várias rochas. Então algo, né, bem ali, sólido. E a mentalidade vem essa. Só que alguns estudiosos estão falando, né, falaram que, não, na verdade essas duas casas podem ter sido construídas na areia. A única diferença, talvez, de uma, é que ela foi cavando, cavando, cavando e cavando, até encontrar lá embaixo o quê? Rocha. Para aí sim criar um fundamento ali naquela rocha que está lá na profundidade. E outro não, quiseram apenas uma superficialidade. E a Bíblia vai dizer então que quando veio a tempestade, essa casa que estava na areia, na superficialidade, ela foi quebrada, ela caiu. Agora, aquela casa que estava com raiz profunda, fundamento profundo, veio tempestade, ela permaneceu de pé. Então, a prática da palavra de Deus, ela nos leva a profundidades em Deus, amém? Quanto mais prática a gente tiver, mais profunda a gente vai ser. Prática de obedecer. Senhor, o que o Senhor quer para a minha vida? O Senhor está falando para que a gente possa ter esse relacionamento com o Senhor, profundidade. Você está cavando mais fundo, até que você encontra aquele lugar onde criou tantas raízes no seu coração a palavra de Deus, que pode vir tempestade, pode vir circunstâncias difíceis, a pessoa permanece, a pessoa não se desvia, porque ela teve anos, gente, não é dias, não é um encontro com Deus apenas, não, é o pós-encontro, são dias que todos os dias eu estou cavando, cavando e cavando, coisas que, quando você chega numa casa, ninguém olha para os fundamentos, né? A gente só olha a aparência. E aqui todo mundo aparência de crente, aparência bonita. Mas como está o nosso fundamento? Certo pregador também ele disse que as tempestades vêm na nossa vida para revelar em qual fundamento nós estamos. Qual fundamento? O fundamento é Cristo. O fundamento está profundo. Você pode perguntar para a pessoa ao seu lado, o seu fundamento está profundo? Tem profundidade aí? Ou está raso? Está raso. E eu quero te dar uma notícia. Uma notícia que tempestade vai vir para todo mundo. Não adianta nem amarrar. Não adianta nem jejuar, nem expulsar. Tempestade vai vir para todo mundo. Mas o que vai determinar se eu vou manter com essa chama acesa, manter esse ambiente de paz, de proteção, é se eu tiver profundidade. Sabe, às vezes a gente reclama de muita coisa, né? O trabalho é ruim, a vida é ruim, a família é ruim, não, meus pais é ruim, a vida, tudo é ruim. Será que a verdade não é que não está faltando profundidade? Porque se eu tenho profundidade, irmãos, vai vir vento, você está ali, glorificando a Deus. Vai vir ventos, sim, difíceis, mas eu permaneço, o crente permanece. Amém? Você crê nisso? Amém? Não porque eu estou dizendo, mas porque a Bíblia fala, e nós não podemos perder esse ambiente. Então a gente precisa nos aprofundar mais e mais. E quanto mais para baixo você crescer, mais Deus pode edificar algo na sua vida. Amém? Então, como que a gente pode crescer para baixo? Como que a gente pode cavar para baixo? Ali, cavar mais fundo. Oração, meditação na palavra, renúncias, prática, jejum. Sim, estou aprofundando, cavando. Congregar também é importante, comunhão é importante. Tudo isso eu estou cavando. Até que você encontra uma rocha e você já tem uma convicção tão plena que nada vai te abalar. Amém? Porque você tem profundidade. E um dos grandes desafios nossos da igreja contemporânea é a famosa tecnologia, é o famoso sistema desse mundo que vem para querer nos doutrinar por meio das redes sociais. E alguns vão até ensinar, já está falando assim,
as pessoas não ouvem pregação de 40 minutos. Eles ouvem pregação de quantos minutos? 3 no máximo, né? 3 no máximo, você coloca um reels lá de 3 no máximo, ele vai assistir. Até alguns é no 1 minuto. Superficialidade. Não tem profundidade. Não tem algo para se aprofundar mais. Não, eu vi então esse vídeo 1 minuto, isso me chamou a atenção, mas eu quero me aprofundar mais nesse assunto, eu vou cavar mais fundo, eu quero que até que isso faça parte do meu coração, da minha vida. Porque tem coisas que está aqui ainda na nossa mente, que não entrou no meu coração. Sim ou não? Né? Tem muita coisa que a gente ouve, que está aqui, bonito de se ouvir, mas não faz parte da minha rotina, do meu hábito ainda. Mas é porque precisa ainda cavar mais fundo. Ou até um certo pregador, acho que foi o Judson que ele falou, que me chamou muita atenção. Nosso problema é que parece que como criança, a gente recebe um alimento delicioso da parte de Deus. E sabe o que a gente faz? A gente já quer automaticamente pegar o celular e postar. Postar a revelação que Deus deu. E glória a Deus, faz isso, isso é bom. Mas só que eu estou falando no sentido de que a gente só quer postar e... Ai, consegui, estou satisfeito, mas eu não quero me aprofundar mais. E esse pregador, ele falou que o nosso problema é que como bebê, a gente se alimenta e logo a gente vomita. A gente não digere aquela palavra, a gente não mastiga bem aquela palavra, para que possa fazer parte de nós, sabe? Que aquelas vitaminas daquele alimento possa vir para o nosso corpo, fazer parte de nós. E a digestão leva tempo, não é do nada. Então, receber um rema, receber uma palavra de Deus, mastiga mais, se aprofunde mais, tenha profundidade. E nos nossos dias, principalmente, acho que o homem também, tem alguns homens com TDAH que é multitarefa assim, né? É várias coisas ao mesmo tempo, mas mulher é radar, mulher consegue fazer um monte de coisa ao mesmo tempo. E porque parece que o sistema desse mundo, ele exige que a mulher seja assim, que as pessoas sejam assim. E essa multitarefa também traz um problema, porque você é meia boca em um monte de coisa, você não é profundo em uma. Né? Aqui, pela graça de Deus, a gente consegue tocar um pouquinho de bateria, um pouquinho de baixo, um pouquinho de teclado, um pouquinho de cada. Mas esse grande problema é que eu sou meia boca em tudo. Eu não sou profundo em algo específico. Agora, se eu pegasse então só um instrumento para me dedicar só nisso, meu Deus, aí sim, eu poderia ter profundidade e ser muito bom nisso. Mas como é multitarefa, a gente quer fazer um monte de coisa ao mesmo tempo, às vezes pode se tornar um lugar que te tira desse ambiente, sabe, de glória que Deus se manifestou, que Deus quer se manifestar, porque a gente é superficial. Estão comigo até aqui? Agora, se você quiser manter esse ambiente de glória, profundidade. Repita assim comigo, profundidade. A terceira coisa também que nos tira desse ambiente de glória, ou apaga o fogo do Espírito, são frustrações baseadas em expectativas carnais. Os discípulos ali de Emaús, Lucas 24, 21, fala assim que eles estavam caminhando ali frustrados. Eles estavam frustrados porque ele falou assim, aquele que haveria de resgatar Israel, todo o nosso povo, ele morreu. Tudo isso aconteceu há 3 dias e eles estavam frustrados. A expectativa deles é que Jesus fosse o libertador de Israel, do Império Romano na época. Muitos daquele tempo, eles pensavam nisso. E Deus não queria libertar o povo do Império Romano, Deus queria libertar o povo deles mesmos. Porque o reino de Deus não é dessa terra, o reino de Deus é celestial. Amém? Até que Jesus, ele andou junto com eles e por um tempo determinado ali, explicando as Escrituras, eles não discerniram que era o próprio Jesus que estava ali. O ambiente estava propício, mas só que havia algo no coração deles que impediu deles desfrutar desse ambiente. Jesus estava ali, mas eles não conseguiram desfrutar por causa do quê? Frustrações, com expectativas carnais. A vontade deles era ser liberto daquela opressão romana, mas a vontade de Deus era outra. A vontade de Deus era manifestar o reino de Deus dentro deles. Amém? Uma coisa que nós precisamos atentar aqui é que, por exemplo,
frustrações baseadas em expectativas carnais. A gente precisa sonhar, sim, mas tem algumas expectativas que é mundana, que é muita carne, é muito humano, né? Por exemplo, eu creio que Deus pode fazer isso, mas talvez você saiu do encontro falando, agora vai, agora eu vou receber uma promoção de emprego, aquele emprego que, só salário alto, paid, só de dia, glória a Deus, porque Deus me chamou para a obra, e eu vou servir ao Senhor, e não aconteceu, e aí, frustrações, isso vai apagando, esse fogo no espírito, ou talvez alguns falam, não, o encontro foi um divisor de águas, e foi na tua vida, mas existe um processo, amém, irmãos? Existe um processo a percorrer, para que Deus também vai cada vez mais nos amadurecendo, e tem alguns que talvez falam, não, eu saí agora do encontro com Deus, e minha expectativa é, agora vai, ministério vai deslanchar, eu vou pregar, todo mundo vai cair agora, vou pregar, todo mundo vai ser curado, eu vou sair do encontro agora, e, o pastor vai me levantar, o pastor vai me reconhecer, ou o pastor vai fazer aquilo outro, não, agora o meu ministério vai começar a chover pessoas aqui no grupo de louvor, aleluias, glória a Deus, vários servos vão se disponibilizar, frustrações, que às vezes acaba apagando essa chama, porque a expectativa muitas vezes é baseado em humanismo, sabe, em satisfazer às vezes a vontade da carne, né? Claro, tudo isso vai glorificar Deus, sim, mas quando estão entendendo? Expectativas surreais, expectativas que às vezes nem Deus falou, é sua vontade só. Não, agora eu vou sair do encontro, todas da minha casa vai se ajoelhar, se prostrar diante de Deus. Eu vou sair do encontro agora, chegar em casa, as pessoas vão me pedir perdão, meu ofensor vai pedir perdão para mim. E às vezes não acontece. Às vezes é você que vai precisar pedir perdão, às vezes é você que vai continuar sendo luz ali na casa, para que essa luz se manifeste, para que essa influência aos poucos, essa semente possa crescer, possa frutificar. Então, quantas expectativas a gente tem a sair do encontro, e aí são frustradas, e essas frustrações, sabe, acaba apagando fogo. E aqueles discípulos, ele esperou que Jesus não morresse ali na cruz, Jesus pudesse libertar, só que mal sabia eles, né, que Jesus estava ali do lado, e depois eles compartilharam, ardia o nosso coração, quando ele falava conosco, está vendo que o coração deles começou a arder, queimar novamente, porque eles começaram a enxergar, que Jesus, ele não frustrou as expectativas deles, Jesus tinha um outro plano muito melhor, amém? Acho que o irmão Alan que falou, quando tudo está dando errado, quem que falou? Ah tá, quando tudo está dando errado, está dando certo. Às vezes pode acontecer isso, às vezes Deus está levando você para um outro lado, e glória a Deus, a gente precisa discernir o que Deus está querendo fazer, e o coração deles voltou a arder, porque eles começaram a enxergar, que Jesus, ele não tinha apenas ali morrido, Jesus ressuscitou, amém? Ele tem planos muito maiores, é um reino diferente, é um reino celestial, amém? Vou correr. Quarta coisa também que nos tira desse ambiente são distrações, né? 2 Samuel capítulo 11, fala de quando Davi, ele estava em tempos de guerra, em tempos de luta, ele estava lá dormindo, ele estava lá na casa dele, então ele não queria batalhar, a pessoa queria que chovesse só do céu as bênçãos sobre ele, ele não queria batalhar, ele não quis batalhar, e quando ele sai da cama, ele vai ali no terraço, então ele está distraído, e ele acaba perdendo o ambiente de conquistas que Deus estava levando ele a ter. Ele perdeu aquela graça de poder expandir o reino de Deus naquele tempo. Inclusive daí teve uma paralisação no reinado dele, na vida dele, que ele teve que colher muitas outras consequências por causa da distração que fez com que ele perdesse o ambiente. A quinta coisa também que nos faz perder o ambiente é a famosa preguiça. Repita assim comigo, preguiça. Cantares 5, verso 2 ao 6, fala assim da Sulamita, que o noivo, ele bateu na porta, falando, noiva minha, amada minha, eu quero ter um momento com você,
Eu estou pronto, minha cabeça está cheia de orvalho. Abre a porta, noiva minha, amada minha, pomba minha. Jesus, o noivo, ele queria ter esse encontro. Só que a sulamita, ela falou assim: eu tornarei novamente a se levantar, a sujar meus pés. Eu tornarei novamente a sair da minha cama. Preguiça. Preguiça. Às vezes, Deus pode falar assim, em horas inusitadas. Deus pode falar assim, às vezes, eu não sei, você, de repente, você acorda da madrugada do nada. Quem já acordou da madrugada do nada? Será que às vezes não é Deus chamando? Deus falando: ó, filho, quero falar com você agora, hein? Ó, papo de homem aqui, quero conversar com você, liberar algumas coisas na sua vida. Oh, preguiça, Senhor, minha cama está tão boa. E às vezes é um encontro. Ou às vezes você está até ali fazendo as coisas da casa. E você está tão cansado, tão cansada. E Deus fala: faz algo específico. Mas só que entra ali no secreto, entra no quarto, e a preguiça fala mais alto. E a sulamita depois, lá no verso 6, fala assim: abri para o meu amado, mas ele já havia partido. Perdeu o ambiente. Abri para o meu amado, mas já era tarde. Deus queria ter um encontro real, uma manifestação da glória naquele momento específico. Por isso que a gente precisa entender que não é da nossa forma, não é do nosso tempo, é no tempo de Deus. Deus, ele faz a hora que ele quer. Moisés também, a gente sabe lá em Êxodo capítulo 3 que a sarça ardia, e ele, na rotina diária dele, ele viu que aquela sarça ardia e não se consumia. Deus chamando a atenção dele, e quando ele para ouvir, Deus, ele fala. Parece até uma lógica: parar para ouvir, ele vai ouvir. Quando ele parou literalmente sua vida para entender o que Deus estava querendo falar, Deus falou. Quantas vezes Deus está querendo nos parar para falar com a gente? Para um pouquinho, desacelera. Tem momentos que, alguns irmãos, por favor, me entendam. Tem alguns momentos, às vezes, acontece de talvez ter uma ligação que não foi atendida. É que talvez naquele momento, estamos num momento específico, num aconselhamento, ou estamos num momento específico, até que Deus está querendo liberar algo ali, tá? Às vezes acontece, e às vezes a gente precisa desacelerar, parar um pouco, porque nessa correria a gente pode perder o ambiente. Amém? E por último, não menos importante, talvez o mais importante, o que nos tira do ambiente é quando nós apagamos o Espírito. Está lá em 1 Tessalonicenses 5,19, que nós lemos primeira referência de hoje aqui. Foi: não apagueis o Espírito. No verso 20, não desprezem as profecias. O Espírito Santo é comparado como um fogo consumidor. E como um fogo, não que ele pode apagar no sentido de ele não existir mais, mas a gente pode apagar essa voz do nosso coração. Como eu falei, a nossa vida, saindo do encontro, ou talvez você que não foi no encontro, mas seu coração está em chamas, glória a Deus por isso, amém? Seu coração está em chamas, mas aos poucos aquela chama pode se apagar. Como eu falei, aos poucos você pode apagar essa voz. Sabe uma hora que Deus, ele fala e você não dá ouvido? É um balde de água fria. Aí você, novamente, o Espírito Santo fala, é mais um balde de água ali, para apagar essa voz, até que tudo aquilo que o Espírito Santo já está falando, você já não ouve mais, você já não tem mais o discernimento, e é por isso que daí isso acontece de apagar a voz. Ou a gente pode até colocar, lá em Gálatas fala que existe o fruto do Espírito. O Espírito Santo é uma pessoa também que fala, o Espírito Santo é aquele que, o fruto é dele, e o Espírito Santo está em nós, e suponhamos que Deus, ele fala, ame, porque o fruto do Espírito é amor também. E se eu fizer o contrário, odiar, o que acontece com a minha vida? É mais um balde. Eu não estou obedecendo a voz do Espírito. Como que você apaga o Espírito? O Espírito é paz. E o que a gente faz? Contenda, briga, vive em guerras. Isso apaga a voz do Espírito. O Espírito Santo não é alegria, gozo? E como que apaga esse fogo, essa alegria? Murmurando. Tudo que é o contrário do Espírito são baldes que a gente vai jogando, até que esse fogo se acabe.
E eu não desejo isso para ninguém. Talvez algum já teve essa experiência de ter o fogo apagado. Terrível coisa é quando você quer novamente. Você quer uma luz, porque fogo ele traz luz. E o Espírito Santo, aquela voz, já não é mais real na sua vida. E se a gente, o contrário disso, se a gente quiser manter o ambiente, manter o fogo do Espírito, é nós sermos direcionados pelo Espírito. É ter esse convívio com o Espírito. O Espírito Santo está falando, o Espírito Santo vai falando. Todos os dias ele nos ensina algo. E a gente precisa ter esse coração de obediência à voz dele. E fazendo isso, abraçando a voz dele, essa chama novamente se acende. Amém? Então eu queria convidar você a se colocar em pé, onde nós vamos orar, para que essa chama permaneça. E a gente continue, dando continuidade nesse ambiente de glória que Deus está nos levando. Amém? Ouvindo a voz dele. Feche seus olhos aí onde você está.